O infravermelho é um dos espectros eletromagnéticos existentes na natureza. É o calor comum do corpo, dos raios do sol, lâmpadas fluorescentes, entre outros. A quantidade de energia de uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à sua frequência. O infravermelho, de acordo com a frequência, é dividido em curto, médio e longo, e esta frequência varia de 0,76 a 1000 microns. Nas primeiras horas da manhã, das 7 às 10 horas, o Sol emite raios de infravermelho longo na frequência de 4 a 14 microns. Esses raios são conhecidos como a energia vital para os seres vivos. O pediatra, por exemplo, orienta que nós devemos expor as crianças ao Sol neste horário, porque o infravermelho longo é imprescindível para que o organismo sintetize vitamina D, que é fundamental para a fixação do cálcio nos ossos. Segundo pesquisas da Organização Mundial da Saúde sobre problemas de saúde de pessoas com idade acima dos 40 anos, diz que 71% das pessoas sofrem de estresse, 50% de insônia, 73% fadiga e estresse muscular, 90% de dores na coluna, 55% tensão e rigidez nos músculos, 70% comprometimento na circulação sanguínea. Os raios infravermelho longo vão proporcionar uma qualidade de vida muito importante a todas as pessoas, mas principalmente para aquelas que já sofrem desses problemas de saúde que acabo de citar, e também para aquelas pessoas que têm problemas de tendinite, artrite, artrose, LER, bursite e celulite. A tecnologia do infravermelho longo é composta de 3 elementos minerais derivados da cerâmica. São eles: platina, alumínio e titânio. Estes minerais são fundidos a 1000 graus centígrados e transformados em um pó. É uma nanotecnologia. Mas o que é a nanotecnologia? O termo, propriamente dito, somente seria utilizado pela primeira vez em 1974 pelo japonês Norio Taniguchi, descrevendo o processo inovador de separar, consolidar e deformar materiais, átomo por átomo e molécula por molécula. Norio utilizou a ideia do nanômetro, uma subunidade do metro. Por exemplo, você pega 1 metro, divide por 100, você chega a 1 centímetro. Você pega 1 centímetro e divide por 100, você chega a 1 milímetro. E este 1 milímetro você divide por 1 milhão, você chega a 1 nanômetro, que é a medida atômica. Ao reduzirmos a escala dos materiais, não somente se altera seu tamanho propriamente dito, mas ocorre uma real mudança de sua propriedade física como um todo, transformando-se num catalisador de reações químicas, quando reduzida a nanopartículas. Vamos ver agora como funciona o efeito do infravermelho longo no organismo. O nosso organismo é composto em média de 65% a 70% de água. O sangue, 82% é água. Os pulmões, 75% são água, e assim por diante. A temperatura do nosso corpo é de 36,7 graus centígrados e nós perdemos calor para o ambiente. O produto em contato com o corpo absorve o calor comum, que é o infravermelho. Este excita o composto mineral impregnado no mesmo. E este calor volta para o organismo num comprimento de onda de 4 a 14 microns, chamado infravermelho longo, que é a mesma frequência que vibram as moléculas de água do nosso organismo. O infravermelho longo vai fazer uma microvasodilatação periférica, ao aumento da microcirculação sanguínea e uma melhora da oxigenação dos tecidos na região. Pelos hábitos que temos em relação à alimentação, nós ingerimos muitos agrotóxicos, bebemos água tratada inadequada e respiramos um ar muito poluído. E não tomamos o sol matinal. Isto faz com que a água do nosso corpo se comporte de maneira diferente, formando cachos, clusters ou polímeros de moléculas de água. E estas moléculas de água são interligadas por uma ligação química de pontes de hidrogênio, nas quais existe a retenção tanto de toxinas como também de substâncias nutritivas, inclusive o oxigênio, dificultando assim o metabolismo. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine que a minha mão é uma célula e os meus dedos a membrana celular com dupla camada lipídica, dupla camada de gordura.
No interior das células, no citoplasma, as moléculas de água se unem e formam macromoléculas onde elas absorvem as toxinas do organismo, tornando meio ácido. As inflamações têm como principal causa a acidez no sangue. O infravermelho longo vai promover um aumento da permeabilidade dos poros da membrana e vai quebrar os clusters, que são as macromoléculas d'água com as toxinas. Com isso, começa o processo de sudorese, eliminando as toxinas da célula. No momento que houve um aumento da permeabilidade dos poros da membrana, a célula recebe melhores nutrientes extracelular. Entrando mais nutrientes no citoplasma, há um aumento do metabolismo celular. Chama-se bioestimulação. A célula, para trabalhar mais e melhor, ela precisa de mais energia. Aonde ela vai buscar essa energia? Na gordura dos tecidos. Com isso, a pessoa perde medidas através do suor e da queima de gordura localizada e, por consequência, diminui de peso. Todo esse processo ocorre de forma totalmente natural. O infravermelho longo, nesse processo todo, estimula a célula a sintetizar 5 componentes: colágeno, elastina, serotonina, endorfina e SOD, superóxido desmutase. Colágeno e elastina são proteínas, então o que ocorre? Ocorre uma renovação celular e uma melhora do tônus e da elasticidade da pele. A serotonina é um hormônio de relaxamento e bem-estar. A endorfina é o anestésico natural do corpo, vai promover alívio de dores em geral. E o superóxido desmutase é um antirradicais livres, ele vai diminuir a viscosidade do sangue, auxiliando no equilíbrio do pH ideal para o organismo. Com o infravermelho longo, você tem a liberação de serotonina e endorfina. Você tem uma vasodilatação que diminui o edema e com isso vai tendo o alívio da dor. Quais são os benefícios do infravermelho longo? Estimula a circulação sanguínea e linfática. Nutre, oxigena e hidrata a pele, dando mais vitalidade. Acelera a eliminação de toxinas e metais pesados. Estimula a síntese do colágeno e elastina, melhorando o tônus e a elasticidade da pele, estimulando a renovação celular, atenuando os sinais do envelhecimento. Auxilia no tratamento de celulite, gordura localizada e obesidade. Atenua estrias e melhora a aparência do queloide. Efeito de analgesia, liberação de serotonina e endorfina, promovendo o alívio de dores em geral, coluna, muscular, artrite, artrose, tendinite, bursite, cólica, dores no joelho e articulações. Produz SOD, superóxido desmutase, é um antirradicais livres, diminui a viscosidade do sangue. Melhora a flexibilidade muscular. Melhora a vitalidade e a disposição. Acelera a cicatrização pós-cirúrgico, lesões, úlceras varicosas. Reduz o ácido lático. E, por fim, produz um bem-estar geral.